Olá pessoal, meu nome é Amanda Pchontekowski, aqui do Orientação do Alto, onde eu ensino e oriento sobre astrologia, cartomancia, visão sistêmica e vários outros assuntos. Então, se você está chegando agora, já fica o convite, não só para ajudar no engajamento, mas também assistir outros vídeos aqui do canal para ver se você gosta, talvez se inscreva. E aqui a gente está falando sobre os nodos lunares, e em específico esse vídeo vai ser sobre o nodo norte em Capricórnio e o nodo sul em Câncer. Então, o que acontece? Os nodos, eles não são nada físicos, eles são pontos de interseção da órbita do Sol com a órbita da Lua, tá? Então, esses eixos de interseção é quando ocorre um alinhamento, seja lua nova ou lua cheia, na conjunção ou oposição, e, consequentemente, uma sombra projetada e ocorrem os eclipses. Os eclipses, então, estão sempre associados com situações desagradáveis na natureza, porque se toda a natureza precisa dos luminares, inclusive nós, seres humanos, somos parte da natureza, também precisamos, né, dos luminares, tem essa interrupção, consequentemente, não só no nível físico, mas também emocional, mental e também espiritual. Os nodos lunares, eles estão sempre associados com desenvolvimentos da alma, esse desenvolvimento pessoal de tendências ali, de padrão de comportamento erráticos, né, de vícios, de defeitos e também, consequentemente, o que pode ser feito para melhorar. É óbvio que, gente, não se compara com uma consulta, onde eu vou conseguir olhar não só o signo, né, que eu tô falando aqui de signo, mas também a casa, os planetas, enfim, todo o conjunto do seu mapa para ter uma ideia melhor e específica, precisa do que você precisa fazer para desenvolver. Porque desenvolvimento pessoal, gente, não é fórmula de bolo, tá? Por mais que nós tenhamos algumas coincidências, né, mas nunca vai ser 100% igual, 100% certinho o que a gente precisa fazer, tá bom? Então, quando a gente está falando de nodo sul em Câncer, a gente está falando de um signo lunar e jupiteriano, porque a gente vai ter uma relação de domicílio da Lua e exaltação de Júpiter. Então, a facilidade no sentido de aconchego, de emoções, de interior, de fertilidade, de abundância, é muito fácil, é muito acessível. Não que você tenha isso tudo de fato, mas é uma sensação de já ter tido ou ter o direito de, mas principalmente esse foco no mundo interior, no mundo imaginário e numa sensação de aconchego emocional, de contato emocional. Porque a postura do caranguejo é sempre se esconder dentro dos buraquinhos da praia, né? E ele tá sempre ali na beira da água. Então, entre o consciente, a terra, e o inconsciente, que são representados pela água. E por isso que sempre está se escondendo, se esquivando, nunca está realmente mergulhando nas profundezas do inconsciente e também não está exatamente numa firmeza material e clara, né? Porque ele está se escondendo em algumas toquinhas, em alguns cantinhos e sempre andando de lado, tá? Nunca de frente, enfrentando o problema, e nunca de costas, dando as costas para os problemas, né? Então tá de lado. O nosso de estar ao lado, de lado, normalmente tem uma representação de em cima do muro, de talvez, né? De pode ser que sim, pode ser que não, né? Então fica nessa oscilação desse tipo de comportamento. Enfim, então tem uma tendência ali, pode ser que tenha uma tendência de querer depender, de não deixar as coisas bem definidas, de às vezes acabar sendo dependente emocional, não só financeiramente também. A luz tá terrível aqui. Enfim, tem uma tendência a uma postura de não amadurecimento, tá? É semelhante ao comportamento do nó do sul em leão, só que o nó do sul em leão ele é mais estrelinha, ele é mais diurno, ele é mais escrachado. O nó do sul em câncer ele tem vergonha, muitas vezes, de admitir que gosta ou precisa ser o centro das atenções, mas não como um público, um palco, uma plateia, mas de ser cuidado, de ser nutrido. Essa postura de muitas vezes, né, ser a criança, aquela que é vista, aquela que é amada, aquela que é nutrida, tá? E aí, consequentemente,
tem essa dificuldade ali de amadurecimento e fica se agarrando, né? Um caranguejo que tem as garras, a esse mundo interno, esse mundo imaginário e esse mundo infantil. Então é muito difícil para a pessoa, muitas vezes, assumir responsabilidade, a cuidar dos outros, a lidar com seus próprios sentimentos de forma madura. É aquela pessoa que pode ser que do nada faça uma birra assim de: ah, não, eu tô ótima. Não, tá tudo bem. E mais pra frente fica remoendo, 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 remoendo. Aí lá pra frente vai lá e estoura a situação, aí perde o controle, enfim. Então tende a querer que as coisas sejam feitas do seu próprio jeito, que se não for do seu jeito não tá bom, porque tem que ser assim. E muitas vezes toma decisões, perdão, de forma precipitada, de forma imatura. Ah, porque parecia mais gostoso. Ah, mas porque parecia legal. Ah, mas porque e parecia tão certo. Ah, mas eu estava apaixonada. Então, tende a não ter uma visão muito clara a longo prazo, né? Porque a criança ela não tem isso. Então, ela vai ver o que está no momento tá legal, no momento tá interessante. Então, parece ser uma boa ideia, né? E aí, o que que acontece? Mas eu não queria. Ah, mas me ajuda aqui. Então, não assume a responsabilidade nem admite que, ai, realmente, olha, fiz merda, fiz cagada. Putz. Ah, foi mal, desculpa. Realmente, e vamos resolver isso aí. Então não tende a ter dificuldade nesse tipo de postura. Geralmente fica nessa defensiva e empurra para os outros conseguirem resolver, tá? É óbvio, gente, cada manifestação vai ser diferente, cada caso é um caso, porque depende do restante do mapa. Às vezes aí tem um aspecto bom com Saturno, né? Saturno tá legal no mapa, então a pessoa não vai ter tanto assim essas características. Pode estar indicando aqui um problema com a mãe. Então, um problema em se permitir sentir amado, um problema em se permitir ter ali algum tipo de conforto, família, lar, casa. E vai ter dificuldade nessa questão de dar e receber. Então, ou de mais ou de menos. Ou eu vou só cuidar dos outros ou eu vou só querer ser cuidado. Tem essa dificuldade ali nessa situação de equilíbrio. Enfim, a vida vai empurrar para amadurecimento, de uma forma ou de outra. Então, são crises emocionais, geralmente é muita dificuldade de lidar com o emocional, dificuldade de se sentir em casa, dificuldade de se sentir pertencente. E a vida vai criando situações ali realmente desagradáveis, né? Para ter ali um amadurecimento. Uma outra tendência também, que eu já vi acontecer, não com todos, mas acontece, é a pessoa adoecer diante de situações de dificuldade, diante de situações emocionais, tá? Então tá muito difícil, tá tudo muito caótico, a pessoa adoece, porque ela não consegue lidar muito bem com as situações. É uma dor de cabeça, é uma dor de barriga, é uma dor no dedão do pé, enfim, alguma coisa que a pessoa aparece esse sintoma, vez ou outra, quando tem alguma pressão social, alguma situação de exigência, alguma coisa que ela precisa agir, normalmente ela tem essa dificuldade. Então, o que que acontece? Querendo ou não, é um pouquinho de chantagem emocional, tá? Porque eu não duvido que tenha realmente, de fato, essa dificuldade de lidar com as situações. Mas precisa encarar, precisa amadurecer. Ou eu sou adulta, é a minha vez agora de cuidar das situações, é a minha vez agora de me responsabilizar, não tem pra onde fugir. Então, precisa ir pro Nó do Norte em Capricórnio. Capricórnio é Saturno e Marte, é a decisão, é a postura, é realmente tá acontecendo isso, então realmente eu preciso saber lidar com isso, tá? Isso é muito, muito importante. E enfim, tem que entender, né, que vai ser empurrado para esses amadurecimentos, vai ter que lidar com situações difíceis, situações desagradáveis, né? Seja estando num lar difícil, né, numa casa em que você não é cuidado, não é, porque fica nessa demanda, né? Ah, mas eu recebi muito amor e carinho, tá? Mas pode ser que em algum momento passe por uma crise e que tenha uma situação desagradável, né? Ou que precise realmente não depender mais, principalmente da mãe. Ou pode ser que de fato, mas eu amadureci muito cedo porque
eu tive que me virar e não foi difícil na minha casa e tudo mais, já é um nó do trabalhando, tá? Porque tem uma necessidade, às vezes, de demanda. E aí tende a se sentir fraco, tende a se sentir cansado, tende a se sentir com fadiga. Pode ser que tenha situações hormonais em que haja uma diminuição, né? O hipotiroidismo é muito comum também, que a pessoa ela tende a se sentir sem força, sem vitalidade, mais devagar para resolver as coisas, porque ela às vezes quer que alguém cuide por ela. É muito comum a pessoa não saber pagar a conta sozinha, não saber fazer as coisas sozinha. E assim, depois de um retorno de nodos, depois de uma oposição de nodos, algum aspecto assim de maturidade, ela pode aprender a se virar. Mas é muito comum a pessoa também não dirigir, né? Porque, mas sempre fizeram por mim, eu não. Ai, mas eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu dou conta. Ela não se importa muito porque ela se sente cuidada, ela gosta de se sentir cuidada. Ela precisa se sentir cuidada, né? Esse nó do sul em câncer. Mas a vida ela vai empurrando a pessoa para situações onde ela precisa. Então depende muito de cada caso, tá? Do quanto que a vida empurrou, de quanto que a vida exigiu. E não é que a pessoa seja 100% acomodada, mas às vezes ela vai pender mais para as dificuldades emocionais, tá? Uma coisa ou outra vai ter que tomar cuidado, vai ter que zelar aí, tá? E assim, precisa ver as coisas com um pouco mais de distanciamento, porque é muito apego a tudo. É tudo muito intenso, é muito, eu preciso de alguém, eu preciso de alguma coisa, eu preciso. E a pessoa precisa aprender a viver sozinha, precisa aprender a se virar sozinha, precisa ver as coisas de uma forma mais distante para ter mais clareza, desapegar, assim, realmente não tem como, né? Deixar as mágoas no passado, porque eu queria que fosse assim, porque não sei o quê, porque eu tô me sentindo tão sozinha, enfim, tem que trabalhar mais a coragem, porque o nó do norte em Capricórnio, Capricórnio exalta Marte, e Marte ele fala sobre a ação com coragem. Enfim, precisa ser capitão de si, né? Precisa ser o seu próprio líder, precisa agir e tomar decisões, ter postura, porque tende a ser também muito tá, pode ser. Sim, ok, pode ser. E aceita tudo. Não precisa aceitar tudo, precisa saber comunicar e não comunicar de uma forma infantil. Porque a tendência é ficar se anulando, 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 aí estoura, perde a paciência e exige as coisas de uma forma infantil, como se estivesse fazendo birra. Porque você não me dá atenção, porque você só fica nisso, porque não sei o quê. Então precisa saber comunicar de uma forma mais assertiva, com postura. Olha, eu não gosto disso. Como você acha que pode melhorar? O que eu tô fazendo para você me tratar dessa forma? Eu não acho que eu mereço. Não. Então, falar de uma forma madura. O adulto, Saturno é o senhor do tempo, é que ele coloca limites e limites de uma forma madura, tá? Enfim, gente, cada caso é um caso, não substitui consulta. A consulta eu vou olhar o Saturno, vou olhar o Marte, vou olhar a Lua, vou olhar o Júpiter, vou ver como é que tá, vou ver a situação, vou olhar o mapa como um todo para ter um diagnóstico mais preciso de como esses nodos funcionam, no seu caso, para o seu mapa, tá? Então, insubstituível. É só me mandar mensagem, vai dar direto no meu WhatsApp, você vai conversar comigo e eu explico como que funciona a consulta, tá? Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam de auxiliar no engajamento, porque ajuda muito qualquer comentário, figurinha, qualquer coisa. E também ativar as notificações. Gente, sim, dá diferença se a pessoa ativa a notificação ou não. No meu engajamento. Quanto mais engajamento eu tiver, mais o YouTube vai recomendar meus vídeos para as outras pessoas, senão ele vai achar que tá chato e que ninguém gosta. Então eu tenho que lembrar vocês, porque às vezes vocês adoram meus vídeos, mas eu sou um que eu sempre esqueço, né? De curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e tudo mais. Enfim. Eu vou ficando por aqui, tem muitos outros vídeos aqui no canal e até a próxima!